eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Esta foi mais uma derrota histórica para o governador afastado, Wilson Witzel. Foi por unanimidade, 69-0. A presidência proclama o resultado. Votaram 69 senhores parlamentares, 69 sims. O projeto foi aprovado. Chegamos ao fundo do poço, mas a história tem nos mostrado que aqui sempre dá para cavar o buraco um pouco mais fundo. E é hora de mudarmos isso. Quem acompanha esta casa sabe que fizemos o possível para ajudar o governo Wilson Witzel. Faltou gestão. Eu fui juiz federal, eu tive poder, eu estava na toga e decidi pela cidadania ser governador do estado do Rio de Janeiro. Sabia das dificuldades que enfrentaria, mas se as máfias continuaram atuando no estado do Rio de Janeiro, não é só a minha omissão que deve ser considerada, mas de todos nós. Por aí dizem, governador renuncie. Então vamos fazer o seguinte, renunciamos todos e fazemos uma eleição no Rio de Janeiro para deputados e para governador, porque todos somos omissos. 47. Esse era um número-chave na sessão da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, sessão realizada na última quarta-feira. 47 votos de um total de 70, ou seja, 2/3, da casa eram necessários, então, para confirmar o processo de impeachment do governador Wilson Witzel, do Partido Social Cristão, o PSC. Só que o resultado foi muito além desses 47. Por 69 votos a 0, a ALERJ aprovou por unanimidade o prosseguimento ao pedido de impeachment do governador do Rio de Janeiro, que já está afastado do cargo, por uma determinação da Justiça, isso desde 28 de agosto. O processo votado na quarta avalia se Witzel cometeu crime de responsabilidade ou não. O pedido de impeachment partiu de duas operações, a Placebo e a Favorito, que investigam denúncias de desvio de verba da Secretaria Estadual de Saúde no Rio de Janeiro. A partir dessas investigações, Witzel foi acusado de improbidade administrativa e mau uso do dinheiro público durante a pandemia da Covid-19. Segundo a investigação, o governador teria recebido propina de pelo menos R$554 mil. Para conversar comigo sobre o que acontece agora e o estado atual da política fluminense, eu recebo meu colega aqui de firma da CNN, diretamente do Rio de Janeiro, o Leandro Rezende. Querido, obrigada por estar mais uma vez aqui no Item Mais. Oi, Monalisa, tudo bem? Valeu pelo convite mais uma vez. Vamos lá, então. Com essas muitas horas de trabalho que estão fresquinhas na sua cabeça, vamos começar sobre o placar. No momento em que eu dei aqui o Breaking News no Expresso CNN, quando já tínhamos passado ali dos 47 votos necessários para o prosseguimento do processo de impeachment do governador afastado Wilson Witzel, na hora que eu olhei direito ali o placar, parecia aqueles painéis de aeroporto, sabe? Não parava. Foi uma lavada, uma goleada, como diz o nosso colega aqui de firma também, o Fernando Molica, 69-0. E claro, são 70 deputados, né? Um não foi ali por causa da Covid. Mas vamos começar olhando esse placar. Leandro, Wilson Witzel não tem aliados, não tem amigos, não tem quem acredite nele? Monalisa, realmente esse impeachment, esse placar desfavorável é a cereja de um bolo ali que foi gestado aqui no Rio de Janeiro desde que Witzel assumiu o cargo. Acompanho esse governo desde a eleição. Ele nunca conseguiu em nenhum momento, mesmo tendo sido uma surpresa, enfim, um sopro de renovação aqui na política do Rio, ele nunca conseguiu ter base no legislativo, nunca, em nenhum momento desde 2019. E aí, quando o processo foi aberto em junho, já tinha sido com esse placar acachapante de 69-0. Os meses se passaram, Witzel acabou afastado pelo STJ e ele manteve a postura dele mais criticada pelos deputados, que é uma postura um pouco arrogante, enfim, uma postura ainda muito mais de um juiz federal do que de um governador que precisa conversar, fazer política. E aí, Monalisa, realmente, mesmo as pessoas que eu vi próximas de Wilson Witzel nesses pouco mais de um ano e meio, ontem foram lá no plenário e
e, enfim, às vezes com um tom mais duro, às vezes com um tom um pouco menos duro, mas dizer que estavam decepcionadas com o governador e votaram pelo afastamento dele. Então, realmente, politicamente, hoje a situação de Wilson Witzel já está totalmente liquidada, né? É uma figura política já que, para ter uma ideia também, Mona Lisa, eu até comentei isso ontem no Expresso, enfim, o PSC, o partido de Wilson Witzel, não colocou nenhum deputado para defendê-lo. Então, assim, nem os próprios aliados partidários dele, pessoas que fizeram a campanha junto com ele, ali estavam o tempo todo lado a lado, nem essas pessoas que estão desde o começo foram lá no plenário, tiveram a coragem de defendê-lo. Então, realmente, fatura liquidada com relação à situação política do governador. A situação é bem dura para ele. Aliás, já estava sendo, né? Mas nas últimas entrevistas que a gente fez com os advogados que representam ali o governador, o Wilson Witzel, havia um fio de esperança. Se é do ponto de vista retórico, apenas da defesa, enfim, a questão deles, mas eles não estavam contando 100% com de novo, com essa goleada, embora as apurações nossas de repórteres, analistas, apontassem para isso. Agora, Leandro, vamos tocar aqui a questão das manifestações, né? Os discursos. Primeiro, o Wilson Witzel dizia que ia chegar lá pessoalmente, fazer a defesa dele pessoalmente, junto com a equipe, mas foi o contrário, foi virtualmente. E, se eu não me engano, ele falou sozinho, né? A advogada não falou, pelo menos era ali até o momento que a gente estava acompanhando. E também quero a sua apreciação sobre o discurso ali dos parlamentares. Quais foram ou qual foi o discurso dos parlamentares que mais te chamou a atenção pela tônica, além, claro, da ausência de defensores, e também sobre o discurso do Witzel? Eu vou falar aqui da minha parte. Quando eu vi o Witzel atirando pesado ali, dizendo ninguém me procurou, eu denunciei, ninguém foi falar comigo, ele foi pro front da batalha, né? Pois é, a Mona Lisa tinha uma expectativa, né, de que o Wilson Witzel, ele mesmo disse na semana passada que iria na Assembleia Legislativa pessoalmente para fazer a sua defesa. E até o último minuto, eu estava lá no plenário, eu vi assessores do Witzel chegando, conversei com eles, falei, olha, o governador está chegando, está vindo, e o pessoal estava dizendo isso, olha, não, a gente sabe, a gente já está aqui porque ele vai vir, ele vai participar da sessão, então a gente vai acompanhar. E aí, por volta de 3 horas da tarde, quando logo que abriu a sessão, esses assessores foram embora e falaram, olha, o governador desistiu de vir, vai falar pela internet, né? Vai falar por videoconferência. Realmente foi ali, Mona Lisa, mais uma mudança de opinião de Wilson Witzel, dentre várias que ele fez dentro do governo. E aí, no discurso que ele fez ali por videoconferência, a gente tinha a apuração de que ele ia bater na tecla de que teve uma infância difícil, que é ex-juiz federal, ia pedir uma segunda chance, ia fazer um meia-culpa. E isso era a ideia dos advogados. Só que chegou na hora, né? O Wilson Witzel, bem ao estilo Wilson Witzel, preferiu adotar um tom um pouco mais histriônico, foi ali tentar dividir a responsabilidade pelo fracasso do governo dele com os deputados, acusou os deputados de terem sido coniventes com o esquema de corrupção na área da saúde, disse que Edmar Santos, o secretário de saúde, que ele defendeu tantas e tantas vezes, é um bandido, confesso, que naquela hora da sessão devia estar tomando vinho, enfim, se comparou a Jesus Cristo, citou Tiradentes, fez um discurso ali realmente muito complicado para os deputados que acompanharam aquilo ali um pouco atônitos. E é importante que, pela lógica da sessão, o Witzel falou por último. Então, antes dele, 28 deputados, se não me falha a memória, fizeram discursos ali. E o que mais me chamou a atenção, é claro que muita gente da oposição, por exemplo, ontem foi o dia da festa da oposição, né? Quem já era oposição ontem foi só, enfim, jogar mais terra em cima do caixão político ali de Wilson Witzel. Mas o que mais me chamou a atenção foram 2 discursos. Um do deputado Rodrigo Amorim, que era uma pessoa, para quem não vai lembrar, Rodrigo Amorim, deputado estadual, foi quem quebrou a placa da vereadora Marielle Franco no evento de campanha em 2018, ao lado de Wilson Witzel, era um aliado de primeira hora. E Rodrigo Amorim, no discurso, citou o seguinte, olha, nós somos amigos, os nossos filhos estudam na mesma escola, mas não vai ter jeito, eu vou ter que votar pela saída do governador. Esse foi um discurso, talvez até o mais emocionado deles, né? Ele citou essa amizade das crianças ali, mas mesmo assim colocou o voto a favor da saída de Wilson Witzel. E também me chamou a atenção a questão da segurança pública. Muitos parlamentares lembraram que a bandeira de Wilson Witzel era o combate à criminalidade
criminalidade e que, durante o governo de Witzel, o estado do Rio de Janeiro bateu recordes nas mortes cometidas por policiais militares. Esses foram aí 2 dos pontos que mais me chamaram a atenção. Só que ali, naqueles bastidores todos, né, Mona Lisa, os deputados ali ficaram mais preocupados mesmo em fazer selfie, fazer lives por seus perfis no Instagram, enfim. Palanque, né? Fizeram um palanque ali, pediram pastelzinho, comeram ali no plenário, enfim. Era situação tão liquidada que o que mais chamava a atenção ali dos deputados nas conversas era que horas que ia terminar a sessão, né? Era a única coisa, porque realmente foi um impeachment que ninguém foi sequer defender o governador. Vamos falar sobre o futuro político de Wilson Witzel. Você apurou que ele não pretende, né, desistir da carreira política, mas aí ele tem que ter movimentos intensos, porque o impeachment está batendo a porta. Então, conta para todo mundo como é que podem ser esses movimentos se o Wilson Witzel quiser mesmo sobreviver na política brasileira. Não é à toa, Mona Lisa, que ele quer sobreviver, que ontem ele citou Fernando Collor, ex-presidente, também a ex-presidente Dilma Rousseff. Eu fiquei com a sensação de que ele poderia, a gente tinha essa possibilidade de que ele fosse renunciar ao cargo. Agora, como a sessão já foi realizada, ele já está sendo processado por um tribunal misto, a gente já explica como é que ele funciona, mas assim, ele evocou, né, as figuras de Collor e de Dilma, por quê? Ele disse para 2 aliados dele, com quem eu conversei, fiz essa apuração, de que a carreira política dele não termina com esse processo. Ele disse que está sendo fritado, ele até usou as redes sociais para dizer que a Alerj estava sendo induzida pela internet, pelas pessoas ali das redes sociais, a tirar o mandato dele, mas ele disse que não vai acabar com a carreira política dele essa história toda. Qual é a ideia dele? Ele acredita que vai se defender das investigações sobre ele na área da saúde, ele é acusado de ter recebido propina aí através do escritório da mulher, e depois que ele se defender disso, ele vai esperar um pouquinho e vai sim se candidatar a uma cadeira no legislativo. Essa é a ideia dele, por isso que ele evocou Fernando Collor, que depois do impeachment se tornou senador, e Dilma Rousseff, que concorreu ao Senado depois de também ter sido afastado do cargo. Então, por isso que ele fez esse uso também dessas imagens no longo discurso que ele fez na Assembleia nessa semana. Você acha que ele está sendo otimista? Olha, o Wilson Witzel, logo que assumiu o cargo, com 3 meses, dizia que ia ser presidente da República, né? Então, uma coisa a gente não pode negar, o governador afastado, ele tem um otimismo realmente impressionante, né? Porque até os aliados dele acreditam que esse otimismo exacerbado, o excesso de confiança no próprio taco, que ele sempre demonstrou, depois de ter sido eleito numa votação surpreendente, ele ficou uma pessoa muito confiante e acabou engolido por essa própria confiança. E realmente ele não perdeu, né? Ele acredita realmente que a carreira política dele vai continuar normalmente. Aqui no Rio, no Brasil, a gente já viu de tudo, mas o fato é que ele vai precisar se reinventar, né? Porque do jeito que a coisa ficou para ele, a situação política não ficou nada boa. Não está nada bem na foto. Bom, os fatos são tão intensos, é tudo tão forte. Vamos fazer aqui um retrospecto rapidinho para ajudar o pessoal que nos acompanha, que não é do Rio de Janeiro e que talvez não acompanhe tão atentamente. Witzel, nas eleições de 2018, era um ilustre desconhecido. As pesquisas davam para ele 1%, nos melhores momentos, aí ele grudou na onda bolsonarista, grudou na família Bolsonaro, apareceu em vários palanques dos Bolsonaros, são vários ali, né, na disputa ou no palanque fluminense, e aí ele cresceu, né, correu igual rastilho de pólvora ali, deixando todo mundo para trás, e sim, conseguiu esse resultado, mas muito por causa dessa bandeira anticorrupção que era propagada demais pelos Bolsonaros, pela família Bolsonaro, né, Leandro? Exatamente, assim, foi muito surpreendente, Mona Lisa, eu lembro bem daquela eleição, a votação do primeiro turno de Wilson Witzel, né, porque até ali a quinta-feira, as votações são sempre no domingo, até a quinta-feira ele já tinha saído do patamar de 1%, onde ele ficou a campanha toda, para ir para 6%, 7%. O que já era surpreendente para muita gente. E aí veio a quinta, sexta, sábado, ele foi crescendo, foi para o segundo turno com 60% dos votos. Foi realmente impressionante e, é lógico, muito por conta da ligação que ele quis demonstrar
com a família Bolsonaro. A pessoa que foi fundamental na eleição dele foi o senador Flávio Bolsonaro, Sim. que perguntou para o pai, Jair Bolsonaro, se poderia não fazer um apoio explícito, mas convidar o Wilson Witzel a subir no seu palanque, e foi autorizado pelo pai, presidente agora Jair Bolsonaro, e realmente foi essa vinculação que catapultou, né, o Wilson Witzel, um ilustre desconhecido, ao poder. Só que aí a única base política que ele poderia se lastrear, que era a base política bolsonarista, Witzel decidiu romper com essa base com 3 meses de governo, dizendo que ia ser candidato a presidente. Começou a trocar farpas com Jair Bolsonaro. Disse que Flávio Bolsonaro, investigado no esquema das rachadinhas aqui no Ministério Público do Rio, deveria estar preso. Tudo isso gerou uma insatisfação muito grande da família presidencial, então o Witzel foi logo escanteado. A única base dele ele perdeu, então ele se viu sem ninguém, só com a trajetória de ex-juiz. E isso, como a gente viu, não convenceu os deputados aqui do Rio de Janeiro. Exato. E criou uma oposição para ele, digamos assim, muito sui generis, né? Uma oposição de tudo quanto é lado, e aí realmente fica difícil. Essa foi, né, a primeira vez, Leandro, na história do estado do Rio de Janeiro que um processo de impeachment cumpriu todas as etapas na Assembleia. E agora, os próximos passos? Você falou que ia explicar o tal tribunal misto, então vamos lá, explica e a gente conta para onde vai esse processo aí, para todo mundo ficar com todas as informações quentinhas na cabeça. Olha, Mona Lisa, esse tribunal misto é também, como a gente está chegando pela primeira vez num processo de impeachment, até ontem eu conversava com o relator do processo, o deputado Rodrigo Bacelar, e ele dizia, olha, vocês da imprensa e toda a sociedade têm muitas dúvidas, mas a gente também tem, porque a gente nunca chegou no final do processo, então agora a gente não sabe exatamente o que fazer, né? Então, assim, tem umas dúvidas referentes a prazos, então eu vou dizer tecnicamente o grosso, né, da história para a gente poder entender. O processo de impeachment foi enviado para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Agora, quem assume o comando do processo é a Justiça Estadual. E aí vai ser formado um tribunal misto da seguinte forma: os deputados estaduais vão se reunir na próxima terça-feira para escolher 5 parlamentares que vão fazer parte desse tribunal misto. Junto a esses 5 deputados vão se juntar 5 desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio, que vão ser sorteados, isso na semana que vem. E aí vai ser escolhido um relator, que pode ser tanto um deputado ou um desembargador, um relator desse processo que vai ser analisado por essas 10 pessoas, e depois da escolha desse relator, o Wilson Witzel vai ter 15 dias para se defender agora diante do tribunal misto. Esse tribunal misto, quando analisar a denúncia, que vai decidir se Witzel é afastado do cargo ou não por mais 180 dias. E aí, Mona Lisa, é importante lembrar que Witzel já está afastado do cargo por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Então, o processo político em nada interfere nesse afastamento que já vem lá do final de agosto. Agora, um outro afastamento que está em jogo por aqui. Você acha que o histórico dele, a vida dele como juiz, ele é juiz federal, de alguma maneira pode tocar o coração ou a cabeça dos desembargadores, ou é exatamente o contrário? Olha, Mona Lisa, essa é a aposta dele, né? Desde o começo do processo, a confiança dele era de que no tribunal misto ele conseguiria reverter esse processo. Tanto que aqui nos bastidores que a gente sabia é que Witzel realmente recebia ali desembargadores, juízes federais, pessoas do mundo da justiça, sempre às sextas-feiras, ali, às quintas-feiras, por um café no Palácio Guanabara. Isso era, inclusive, queixa dos deputados, que diziam, olha, ele não faz política conosco, mas faz política com a justiça, né? Então, tem essa relação de proximidade aí. Mas, do jeito que a coisa foi avassaladora aqui, o Tribunal de Justiça do Rio, pelo que a gente também apura, tem a sua política interna, não vai querer esse ônus de reconduzir o Wilson Witzel ao governo. Então, esse processo deve ser célere e realmente as chances dele, no momento, são muito baixas também nesse tribunal misto, Mona Lisa. A gente tem que olhar para quem está na cadeira, né? O Cláudio Castro, que também aí está no olho do furacão, que assumiu o governo, mas também é investigado. Como é que fica a situação dele? Também pode cair a qualquer momento? Pois é, Cláudio Castro também assume o governo numa situação muito difícil, porque ele, embora seja um político que tem até algum traquejo aqui no Rio de Janeiro, já foi deputado, chefe de gabinete, vereador
conhece um pouquinho mais da máquina política, também não tem base política, ele não vai ter dificuldades ali para fazer uma base no legislativo. Novos fora os problemas da política, ele tem pelo menos 2 investigações nos calcanhares dele ali. A primeira é a mesma que afastou Wilson Witzel do cargo, a Operação Tris in Idem do Ministério Público Federal, que apura aí um esquema de corrupção na saúde. Cláudio Castro foi, inclusive, alvo de busca e apreensão. Só que tem uma outra, Mona Lisa, que é até mais séria, pelo que a gente conversa aqui com os investigadores, contra o governador Cláudio Castro, que diz respeito a fraudes em contratos da Fundação Leão 13, que é um órgão aqui do Rio de Janeiro para a área social, presta assistência social a famílias de baixa renda. Cláudio Castro tinha uma influência política muito grande nessa organização. Foi essa investigação que levou para a cadeia, por exemplo, a filha do ex-deputado Roberto Jefferson, a também ex-deputada Cristiane Brasil. Cláudio Castro apareceu nessa investigação, ele foi delatado por uma das pessoas que era a cabeça desse esquema e certamente a gente vai ter desdobramentos sobre isso. Cláudio Castro também vai ter muito o que se explicar com relação a essa investigação. Enquanto isso, vai o Rio de Janeiro, né, atualmente sem secretário de saúde, sem secretário de educação e no meio de uma pandemia, Mona Lisa. Pandemia / pandemônio político ninguém merece, né? Mas vamos nessa, ó. Obrigada, querido. É muito legal contar aí com tanto conhecimento, disposição e esse papo claro que dá um sabor especial à explicação. Até a próxima, Leandro. Até a próxima, Mona Lisa. Obrigado, um abraço. Wilson Witzel não é o único que vive essa ameaça de impeachment hoje no Brasil. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, e o do Amazonas, Wilson Lima, também estão em situação semelhante. Para a segunda parte do episódio de hoje, eu falo com o João Vilaverde, que é consultor em risco político e doutorando em administração pública e governo na Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Oi, João, bem-vindo aqui ao Item Mais. Oi, Mona Lisa. Obrigado. Para mim é um prazerzão estar num podcast que eu escuto. Ah, que maravilha, João. Começamos bem, então. Vamos lá, me ajuda. Vou fazer perguntas se eu fosse advogada do diabo, defensora, enfim, tá tudo numa pergunta só para você que tem a autoridade aí do argumento. Tem gente dizendo que o impeachment foi banalizado no nosso país. E tem outras pessoas dizendo que sim, é um instrumento que finalmente ganhou a atenção merecida. Ou uma outra ala diz que não é nada disso, é o caos. Escolhemos qual? A gente vive desde 2013, mas especialmente desde 2014, tempos bem extremos no Brasil, né? Eleições muito, muito divididas, o país está bem rachado, mas não é nem lá e nem cá. O impeachment, ele é um instrumento democrático e constitucional. É democrático se arrepender do voto. É democrático mudar de ideia. É democrático retirar um governante, seja ele homem ou mulher, seja ele presidente, governador ou prefeita, se for verificada uma série de fatores, entre eles o cometimento de crime de responsabilidade. Nada de errado com o impeachment. O que eu acho que é problemático, Mona Lisa, é a gente sair de um cenário em que o impeachment era basicamente tabu, o que também não é ideal, ele está na Constituição, é possível usar, para um período que é o que a gente vive nos últimos 4 anos no Brasil, em que o impeachment virou uma moeda de troca, virou um assunto que definitivamente não é mais tabu. Como você mencionou, 3 estados, neste exato momento que a gente está conversando, estão em processo, e no caso do Rio de Janeiro, muito próximo de afastar do cargo por impeachment o governador eleito há menos de 2 anos. E ele quase foi eleito no primeiro turno. Então, quer dizer, não é problemático usar, ao contrário, é democrático e é constitucional. Ele está na Constituição, está nas constituições estaduais, pode ser usado. Mas a gente sair de um cenário que não se usava nunca para um cenário em que se usa sempre, alguma coisa está errada aí. É um momento também estranho da humanidade, né? E não sobre os desdobramentos políticos, eu me refiro mais sobre essa atmosfera a qual você se referiu ali no começo, de polarização e de consequências imponderáveis, inesperadas. Isso tem um componente do hoje também, né? Então, olhando para o hoje, João, nenhum governador brasileiro de fato perdeu o cargo, mas parece que o destino de Witzel está aí traçado, que o impedimento de fato acontecerá. Isso pode abrir precedente? Explica melhor aí pra
pra gente esse contexto, olhando pro fato do Witzel como o fio da meada? Eu acho que tudo é pedagógico, né? Assim como a gente, na nossa vida particular, individual, a gente aprende com os exemplos, sejam eles exemplos bons ou exemplos muito ruins, mas a gente aprende com eles, né? É assim no mundo político também. E não só porque é formado por humanos, mas porque ele é um mundo muito especial em que os agentes, como a gente chama, funcionam por incentivos. Até 2016, fazer um impeachment no Brasil, seja ele de presidente, de governador ou de prefeito, era muito difícil, porque de fato tá certo, é para ser muito difícil fazer um impeachment mesmo. Não é impossível, não é ilegal, é democrático como a gente disse, mas tem que ser difícil, não pode ser fácil. E era de fato muito difícil. O impeachment do Fernando Collor, presidente eleito em 89 e sofreu o afastamento em 92, ele renunciou imediatamente antes de sofrer o impeachment, ele foi uma catarse, né? Todo mundo, com exceção do Collor, do Roberto Jefferson e mais uma ou duas pessoas, todo mundo queria o afastamento do Collor. Então ficou claro para todo mundo que viveu aquele período que para conseguir fazer um impeachment você precisa de literalmente todo mundo. Já em 2016, com o governo Dilma, por mais impopular que ela estivesse, por mais aguda fosse a crise econômica, por todos os fatores, ainda assim, ela tinha ao lado dela a CUT, que fala para 3 mil sindicatos, ela tinha o MTST, ela tinha o MST, ela tinha a maior bancada da Câmara com o PT e os seus aliados. Não era todo mundo que queria o afastamento dela. E mesmo assim, ela foi afastada do cargo, ela foi impedida de continuar. Então, desde 2016, ficou claro na cabeça dos agentes que o custo de fazer um impeachment caiu muito. Continua difícil, é verdade, os quórums não mudaram, é verdade, mas você agora não precisa, os incentivos são outros, você não precisa mais de literalmente todo mundo para afastar um chefe eleito do executivo. E se amarra no caso do Wilson Witzel. É muito digno de nota, Mona Lisa. 2 anos atrás, em setembro de 2018, a gente estava na campanha eleitoral e a maior parte dos eleitores do Rio não fazia a menor ideia de quem era o Witzel. Ele estava ali nos debates, mas ninguém fazia pergunta para ele, ninguém dava a mínima para ele. Não, ele era ninguém, ele tinha 1% e olhe lá, né, das intenções. E olhe lá, isso. Exatamente, ele era aquele candidato que toda eleição, em todos os lugares tem, que é o candidato ignorado, o candidato escada, ele ficava ali nos debates, as pessoas só perguntavam para ele quando não podiam perguntar para mais ninguém, ele era completamente ignorado, e ele da noite pro dia se associou ao Bolsonaro, que também estava concorrendo naquelas eleições para presidente, no caso, repetiu, emulou a campanha, frases simples, frases de efeito, respostas simples, aquela coisa, aquela toada anticorrupção que estava muito presente em 2018. Enfim, ele assinou embaixo de todos aqueles clichês que estavam colocados em 2018 e do nada ele quase ganhou em primeiro turno. E depois acabou ganhando no segundo com 60% dos votos. Não tem 2 anos que isso aconteceu. E ele está virtualmente afastado do cargo por impeachment. Aliás, o primeiro governador da história do Rio de Janeiro, e esse parece ser o destino dele, a ser impedido de continuar no cargo por conta do impeachment. É muito simbólico que desde 2016 a estrutura de incentivos dos políticos brasileiros tenha mudado. Isso não é necessariamente bom, nem necessariamente ruim. Isso é um fato muito rico para ser analisado, cheio de consequências, mas ele não deixa de ser um fato muito rico. O mundo político brasileiro percebeu que ficou mais fácil afastar um presidente, afastar um governador, afastar um prefeito do que se percebia até 2016. A gente viu o crescimento de Witzel muito galgado, amarrado, não só no bolsonarismo, mas na polarização virtual das questões políticas. E muitas vezes esse palanque virtual, ele é sim feito de estruturas muito frágeis. Isso explica esses fenômenos. No passado, sim, não tinha internet e a gente viveu fenômenos também. Mas tem algo que dê um componente novo para esses fenômenos que a gente olha e fala, o quê? Como é que isso representa algo ou alguém em vários segmentos, não só na política? Olha, Mona Lisa, se você estiver errada, você não está sozinha, porque é exatamente como eu penso. Eu gastei bons anos da minha vida estudando impeachment, e impeachment no Brasil, aplicado ao caso brasileiro. E é muito relevante. Assim, para você conseguir um impeachment, precisa de muita coisa. Uma delas, fundamental, é
o chefe do executivo precisa estar em minoria parlamentar, porque quem faz impeachment são os seus parlamentares, seja o deputado estadual no caso do governador, seja o vereador no caso do prefeito, sejam os deputados federais e senadores no caso do presidente da República. Pode estar em crise econômica, pode estar impopular, pode ter gente na rua, pode ter um vice louco para assumir, pode ter tudo isso, mas se os parlamentares não quiserem, não tem. Então, essa descrição que você fez, e como eu digo, se você está errado, estamos errados juntos, porque é exatamente como eu penso. Essa descrição que você fez do caso Witzel, e que não é apenas para ele, nas eleições de 2018, é um governador que já assumiu em minoria, um governador que nunca se preocupou em estar em minoria, e um governador que nunca fez política, e política per se não é intrinsecamente errado, ao contrário. Como qualquer carreira, como jogador de futebol, você quer um profissional jogando no seu time. Quando você liga um canal jornalístico de televisão, ou você vai ouvir um podcast, você quer profissionais ali falando com você. Em todas as nossas padeiros, você quer alguém que seja um profissional de fazer pão, né? Em tudo você quer um profissional. Por que na política você vai colocar amadores, né? Completos paraquedistas, que ignoram completamente a forma de ser? Então, assim, não é uma questão de ser essencialmente pragmático, mas para um governador ou governadora, né, prefeito, presidente, passar qualquer medida, ele precisa do parlamento dele, da Assembleia, da Câmara, do Senado. Ele precisa, é intrínseco ao cargo. E isso vale também para a sobrevivência política dele. Ele só cumpre o mandato para o qual foi eleito se ele tiver, ao longo dos 4 anos de mandato, uma maioria sólida entre os parlamentares. Witzel veio parte dessa tendência de paraquedistas mesmo, pessoas que alugaram partidos políticos, que no início de 2018, no ano eleitoral, nem filiação partidária tinha. Então alugaram um partido, repetiram em voz alta os clichês que estavam no momento em 2018. Sempre tem clichês, todas as eleições têm as suas. As de 18 eram aquelas anticorrupção, a velha política, enfim. Repetia em voz alta isso, não apresentou uma única ideia de política pública, de saúde, de educação, de ciência e tecnologia, absolutamente nada. E você falou do Witzel, João. O Carlos Moisés, a gente também está fazendo um acompanhamento aqui na CNN sobre o caso de Santa Catarina. Ele também era um ilustre desconhecido, um debutante na política. Mais de 70% dos votos também grudado no bolsonarismo. São fenômenos com as suas particularidades, mas sim, com linhas tangentes que a gente consegue ver semelhanças, sim. Sem dúvida alguma. E também em minoria parlamentar, no caso do governador de Santa Catarina, e no caso do presidente Bolsonaro, também assumiu em minoria parlamentar, negou a formação de qualquer coalizão e decidiu governar com pregação para convertido. Eu vou ficar com aqueles que já estão comigo e eu não preciso adicionar mais ninguém. Quem não está debaixo de mim, está contra mim. Uma coisa muito radicalizada, né? E isso vale também para esses governadores que estão sofrendo impeachment. Amarrando com o impeachment, é que, novamente, só tem uma única categoria profissional que faz impeachment, os parlamentares. Então, se você não tem uma maioria parlamentar, e veja, o impeachment, ele é difícil, mesmo com os incentivos mudando, mesmo com as pessoas, os políticos, que é quem importa para impeachment, percebendo que dá para fazer, mesmo assim é difícil. É preciso ter uma enorme, uma esmagadora maioria contra o chefe do executivo para o impeachment dar certo. E se você forma essa esmagadora maioria, isso diz muito sobre as condições políticas do chefe ou da chefe do executivo, né? Quer dizer, não tinha nenhuma, né? Adorei conversar com você, foi muito aprendizado. Eu também adorei. Um beijo, até a próxima. Beijo, tchau, tchau. Fechamos a semana falando de política. Ótimo fim de semana para todos. Na semana que vem, mais política, curiosidades, mundo, tudo aqui no Item Mais, com a certeza de que a gente se ouve sempre. Até!